Você já se perguntou se os eventos relatados na Bíblia realmente aconteceram? E se eu te dissesse que muitos desses relatos, que parecem quase sobrenaturais, foram confirmados pela própria ciência? Pois é, prepare-se, porque hoje você vai descobrir 9 eventos bíblicos que não só foram descritos nas Escrituras, como também tiveram confirmação científica, deixando até os maiores céticos de queixo caído. O que antes era visto apenas como fé ou lenda, hoje é sustentado por evidências arqueológicas, registros históricos e análises geológicas. Então fica comigo até o final, porque o último evento dessa lista vai simplesmente explodir sua mente e mudar completamente a forma como você enxerga a Bíblia. A história de Noé e o Grande Dilúvio é uma das narrativas mais universalmente reconhecidas do livro do Gênesis. Mas e se eu te dissesse que a base dessa história pode estar ancorada num desastre ambiental real? Cientistas desenterraram evidências impressionantes no Crescente Fértil. Camadas de sedimento indicam uma inundação gigantesca e repentina. Esse evento pode ter inspirado lendas passadas de geração em geração. A ciência aponta para uma inundação real e calamitosa no Antigo Oriente Próximo. Um evento tão profundo que influenciou vários mitos de dilúvio, incluindo a história de Noé. A narrativa do Êxodo, com Moisés liderando os israelitas para fora do Egito, contém um dos momentos mais icônicos e dramáticos de toda a Bíblia, a abertura do Mar Vermelho. Imaginem a cena: uma nação inteira perseguida por um exército poderoso, encurralada diante de uma imensidão de água, e de repente, o mar se abre milagrosamente. Mas será que existe algum fenômeno científico, um processo natural, que possa oferecer um mecanismo plausível por trás desse evento aparentemente impossível? Uma explicação intrigante envolve um fenômeno conhecido como wind set-down, ou recuo da água pelo vento. A força do vento pode literalmente empurrar a água para trás, expondo o leito do mar em certas áreas. Então, enquanto o relato bíblico enfatiza a intervenção divina, a ciência oferece um mecanismo natural em potencial que, se coincidiu com a fuga desesperada dos israelitas, teria sido percebido como nada menos que milagroso. A história de Sodoma e Gomorra, cidades descritas no livro de Gênesis como o suprassumo da maldade, destruídas por fogo e enxofre que choveram do céu, serve como um aviso bíblico daqueles bem sérios. Investigações arqueológicas e geológicas na região do Mar Morto revelaram evidências de um evento cataclísmico. Arqueólogos em Tal el-Hammam, na Jordânia, descobriram provas de um evento destrutivo repentino. Cacos de cerâmica derretidos, tijolos borbulhados e restos humanos indicam morte instantânea. Uma explosão cósmica no ar é uma hipótese científica para essa destruição. As semelhanças entre as evidências arqueológicas e o relato bíblico são impressionantes. Isso poderia ser a base histórica para a história das cidades destruídas por fogo vindo do céu. Capítulo 4. Os evangelhos descrevem um período de escuridão durante a crucificação de Jesus. Poderia ser um fenômeno natural? Um eclipse solar é improvável. Talvez uma tempestade de areia? Ou uma cobertura de nuvens densas? A ciência oferece várias explicações naturais. Capítulo 5. A história bíblica da queda de Jericó é uma das mais impressionantes do livro de Josué. Os israelitas, liderados por Josué, marcham ao redor da cidade durante 7 dias. No 7º dia, os sacerdotes tocam trombetas, o povo grita, e as muralhas de Jericó desabam. É um relato de fé e uma vitória milagrosa. Escavações em Jericó revelaram muralhas desabadas, datadas de 1550 a.C. Alguns sugerem que um terremoto causou o colapso. Jericó está no Vale da Fenda do Jordão, uma zona de falha geológica. A atividade sísmica poderia ter feito as muralhas ruírem. A ciência oferece uma explicação natural para a queda das muralhas.
Os livros proféticos do Antigo Testamento são repletos de imagens impactantes e avisos divinos. O livro de Amós menciona um terremoto significativo nos dias de Uzias, rei de Judá. Esse evento se tornou um marco temporal. Geólogos encontraram evidências desse terremoto no Mar Morto. Escavações revelaram destruição datada do reinado de Uzias. A convergência entre texto bíblico e dados geológicos é fascinante. Isso transforma uma nota de rodapé em um desastre documentado. Capítulo 8. A maravilha da engenharia de Ezequias. Um túnel através do tempo. Nos anais da engenharia antiga, poucas façanhas são tão celebradas quanto o túnel de Ezequias em Jerusalém. O rei Ezequias de Judá, enfrentando um cerco assírio, escavou um túnel para garantir o abastecimento de água de Jerusalém. Este túnel desviava as águas da fonte de Gion para o tanque de Siloé. Em 1838, Edward Robinson redescobriu o túnel. A inscrição de Siloé confirmou a construção do túnel. O túnel de Ezequias é um fato arqueológico verificável. Você pode caminhar por ele ainda hoje. Ele permanece como um poderoso testemunho da engenhosidade dos povos antigos. Capítulo 8. A escuridão do Egito. Um véu vulcânico. As 10 pragas do Egito culminam na partida dos israelitas. A 9ª praga é uma escuridão profunda por 3 dias. Era uma escuridão que se podia sentir. Isso não era simplesmente a falta de luz. Será que poderia ter ligação com um fenômeno natural? Uma teoria conecta essa praga a uma erupção vulcânica. A erupção de Tera, por volta de 1600 a.C., foi um dos maiores eventos vulcânicos. Liberou imensas quantidades de cinzas na atmosfera. A datação do Êxodo é um pouco mais tarde. Os efeitos poderiam ter durado muito tempo. Outra erupção pode ter ocorrido mais perto da época do Êxodo. Uma nuvem colossal de cinzas vulcânicas na estratosfera. Ventos poderiam ter levado a nuvem até o Egito. Bloquearia a luz do sol, causando dias de escuridão total. A escuridão que se podia sentir. Isso não é só teoria. Erupções recentes causaram efeitos na atmosfera. Consequências de uma erupção vulcânica poderiam explicar outras pragas. Cinzas vulcânicas podem poluir a água, destruir plantações e causar doenças no gado. Ligar cada praga a um evento vulcânico é complicado, mas essa hipótese dá uma base interessante. Egípcios e israelitas interpretaram de acordo com sua fé. Um lembrete do poder do nosso planeta Terra. Capítulo 9. Terremoto da ressurreição. Tremores em um momento decisivo da história. Os evangelhos do Novo Testamento narram os eventos avassaladores que cercam a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Além das profundas alegações teológicas, o Evangelho de Mateus registra especificamente um terremoto ocorrido no momento da ressurreição de Jesus. E eis que houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Este evento sísmico é apresentado como uma poderosa marca cósmica para um momento considerado pelos cristãos como o evento central da história da humanidade. Mas será que existe alguma evidência científica independente que possa se correlacionar com tal tremor relatado naquele tempo e lugar específicos? É aqui que o campo da paleossismologia, o estudo de terremotos antigos, entra em cena. Geólogos podem estudar camadas de sedimento, especialmente em ambientes estáveis como o fundo do Mar Morto, para procurar por perturbações causadas por atividade sísmica. O Mar Morto, por fazer parte de um grande sistema de falhas geológicas, a falha transformante do Mar Morto, é um local excelente para essa pesquisa. A cada ano, camadas distintas de sedimento, chamadas varves, são depositadas. Um terremoto pode perturbar essas camadas, criando uma assinatura reconhecível, um sismito, que pode ser datado com considerável precisão. É como ler o próprio registro histórico da Terra sobre seus tremores. Curiosamente,
Pesquisas geológicas conduzidas por sismólogos e geólogos, incluindo o trabalho de Jefferson Williams e seus colegas, analisaram testemunhos de sedimento da bacia do Mar Morto, perto de En-Gedi. Seus estudos identificaram evidências de pelo menos 2 terremotos significativos na região durante o primeiro século d.C. Um desses eventos sísmicos foi datado com certo grau de precisão para um período aproximadamente entre 26 d.C. e 36 d.C. Este período, notavelmente, inclui o período comumente aceito para a crucificação e ressurreição de Jesus, geralmente situado por volta de 30 d.C. ou 33 d.C. Embora essa evidência geológica não prove a ressurreição em si, isso continua sendo uma questão de fé. Ela sugere que um terremoto notável provavelmente ocorreu na região de Jerusalém, Judéia, na época em que os evangelhos relatam um. Tal correlação é fascinante. Isso indica que o autor do evangelho pode ter incorporado a memória de um evento sísmico real e sentido na narrativa desses acontecimentos profundos. Para as pessoas da época, vivenciar um terremoto, especialmente em conjunto com eventos tão importantes, sem dúvida, teria sido visto como algo profundamente significativo, um sinal dos céus, ou a própria Terra reagindo ao drama divino que se desenrolava. A ciência aqui fornece um possível contexto físico para um elemento-chave da história da ressurreição.